Colossenses 1, 19 até o 23. Colossenses 1, 19 ao 23. Vamos à leitura. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Paulo, no primeiro capítulo aqui dessa carta aos Colossenses, ele faz uma saudação e depois ele fala da vontade de Deus, né, o fato dele ser apóstolo, e chega no momento em que ele fala das grandezas de Cristo, né, que tudo foi feito por Cristo, por meio dele, e que Deus se agradou, agora no versículo 19, né, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, né? Então Deus, ele honrou o seu Filho Jesus Cristo, ele glorificou o seu Filho Jesus Cristo, para que agora o nome do nosso Pai, o nome de Deus fosse glorificado por nós também. Então Deus glorifica o seu Filho e o nome do Senhor é glorificado em Jesus Cristo. Então foi do agrado de Deus, mandar Jesus Cristo aqui, glorificar Jesus Cristo, né? Então tudo está dentro de um controle de Deus, dentro de um plano de Deus, né? A nossa salvação, o Evangelho, tudo que Jesus Cristo fez por nós, esse amor de Cristo pela igreja, tudo foi do agrado de Deus. Então em Jesus habita toda a plenitude, né? A completude, tudo está completo em Jesus Cristo, né? Tanto que em Hebreus está escrito que na antiguidade Deus falou pelos profetas e que hoje Deus fala através do seu Filho Jesus Cristo, né? Então Jesus é tudo para nós, ele é a imagem de Deus. No versículo 20, por meio dele, Deus reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Aqui existe um mistério, né, quase que inexplicável para nós. É reconciliar o que está na terra, né, que nós somos pecadores, nós estávamos afastados de Deus e precisávamos de uma reconciliação, porque precisa de uma reconciliação quem está de mal, né, quem está longe. Mas também as que estão no céu fica um pouquinho complicado para a nossa compreensão, então nós não vamos entrar nesse assunto no momento, que não é o assunto de hoje, né? Mas é importante nós entendermos que em Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. Tá? O que é ser reconciliado? É você ser perdoado, é você se aproximar, né, daquela pessoa que você estava distante, né? Eu acho que no versículo 21 vai ficar bastante claro, né, como nós éramos, né, e por que nós estávamos separados e por que dessa inimizade para com Deus, a ponto de precisar vir o Filho de Deus para nos reconciliar com o Pai. Então no versículo 21 está escrito assim: antes vocês, ele está falando para toda a igreja de Colossos, né? Então antes todos vocês, ele não põe nenhuma exceção aqui, todos vocês estavam separados de Deus. Então, toda a igreja, como nós também, antes estávamos separados de Deus. Uma pessoa sem Cristo, ela está separada de Deus. Não há aproximação de Deus sem Cristo. Por quê? Porque o pecado faz divisão entre nós e Deus. E Jesus Cristo, ele venceu o pecado, ele deu vida ao seu povo, é ele que é o dono da vida, é ele que é o doador da vida. Então, sem Cristo, só há separação, não há união com Deus.
Não existe uma pessoa que possa dizer, não, eu não tenho Cristo, eu não creio em Cristo, mas eu tenho muita comunhão com Deus, eu oro, eu falo com Deus. Não, isso é inválido diante de Deus, pois a reconciliação acontece somente em Cristo. Se não tiver Cristo, é inimigo de Deus. Com Cristo, nós somos amigos de Deus. Então, antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Olha o diagnóstico de Paulo, mais uma vez, ele está dizendo a respeito da inimizade do homem, a inimizade do homem para com Deus. E ele fala, em suas mentes eram inimigos. A mente, irmãos, nós sabemos, já estudamos a respeito disso, a mente é o alvo de ataque de Satanás. A mente é o alvo de ataque de Satanás, porque Satanás, ele ataca, ele investe na mentira, e uma vez que a mentira se aloja na mente de uma pessoa, essa mentira ela vai tomando conta daquela pessoa, e a mentira é o engano, a mentira é terrível, o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso por natureza. Então, quando uma pessoa está separada de Deus, ela está com um problema na mente, né? Vamos dizer assim que é um problema mental, espiritual. A pessoa está com um problema sério, ela não consegue entender as coisas de Deus, ela não busca Deus, ela não pensa em Deus, ela está distante de Deus, o pensamento dela está muito distante, quilômetros de distância do Senhor. Então, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento. Onde começa o mau procedimento? O que é um mau procedimento? É uma má ação, más obras, coisas terríveis que o homem faz, e sempre vai ter o início em suas mentes. Antes de você tomar uma atitude, antes de você fazer algum procedimento, você vai pensar. Pode ver, antes de qualquer ação, um simples movimento de mão assim, é necessário eu pensar para fazer, eu quero fazer isso. Então, Paulo está dizendo para essas pessoas da igreja, ele está dizendo para nós, antes, as nossas mentes eram inimigas de Deus, por causa dos maus procedimentos. E aí vem um monte de coisa. Nós podemos enumerar um monte de problemas que o ser humano natural tem em relação a Deus. Se você for observar, o homem natural, o homem sem Cristo, ele é carnal, e ele vive numa sociedade altamente carnal. Carnal é uma sociedade que não se preocupa com o lado espiritual, que não se preocupa com Deus, que não teme a Deus, que não teme a Cristo, que não busca o Senhor, que não é atento às Escrituras, não é atento à palavra de Deus. Então, quando a sociedade está convivendo entre eles, para eles tudo é válido, tudo é possível, tudo é normal, não há problema entre eles. Um não pode nem acusar o outro, porque todos estão vivendo numa pecaminosidade terrível. Muitos até pensam que tem Deus, mas não tem Deus. Então as práticas são erradas. Lembre que em outras épocas, em outro tempo, as tuas práticas eram erradas. É isso que Paulo está dizendo. Havia uma distância de Deus. Nós fazíamos coisas sem nos preocuparmos com a glória de Deus, sem nos preocuparmos em agradarmos a Deus. Então nós vivíamos para nós mesmos. Então, primeira coisa, nós já quebramos, logo, primeiro mandamento. Parece que nós nascemos quebrando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Paulo está dizendo que nós estávamos longe, separados de Deus, sendo inimigos de Deus, eu acho tão ruim essa palavra, tão terrível, mas é uma realidade. Pensar que em outra época nós éramos tidos como inimigos de Deus. Pensa bem, você ser inimigo de um ser tão poderoso, criador de todas as coisas. Ele que é o criador de tudo, foi Deus quem nos fez para a glória dele, para honrar a ele. E agora, segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus, aquele que não está em Cristo, ele é considerado um inimigo. Inimigo, irmãos, é algo terrível. Inimigo é algo que está irreconciliável, é algo que está distante, alguém que está distante, alguém que está longe, alguém que não agrada, alguém que não serve. Para o ser humano,
É muito, muito difícil falar isso. Mesmo que você encontre uma pessoa na rua, no teu trabalho, não sei lá onde, se você falar para essa pessoa que sem Cristo, sem servir a Deus, ela é considerada inimigo de Deus, isso vai ser bastante ofensivo a essa pessoa. Ninguém quer ser inimigo de Deus. Mesmo uma pessoa que está no mundo de pecado terrível, se você falar para ela que ela é vista como inimiga de Deus, essa pessoa não vai gostar. Eu acredito que ninguém quer ser inimigo de Deus. Se você perguntar nas ruas, escuta, você quer ir para o inferno? Todos vão falar, não. Alguns podem até falar que o inferno não existe e tal, mas a maioria dos brasileiros acredita que existe o inferno. E se você falar para elas, você quer ir para o inferno? Ela vai falar, não, de jeito nenhum. Mas você quer ouvir a palavra de Cristo? Eu quero falar do Evangelho, eu quero explicar para você por que Jesus Cristo morreu na cruz. E essa pessoa fala, não, eu tenho minha religião, eu não preciso dessas coisas. Então a pessoa não quer ir para o inferno, mas ela também não quer Cristo. E não tem salvação sem Cristo, nós sabemos disso. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Então inimigos, irmãos, inimigos de Deus é algo assim tão triste. Ser inimigo de Deus é estar morto para Deus. Ser inimigo de Deus é não amar a Deus. Ser inimigo de Deus é rejeitar Cristo, é virar as costas para Cristo. Deus nos deu o seu Filho para que nós creiamos nele e nos tornemos amigos de Deus. E não é só da boca para fora, não é só falar, mas é verdadeiramente se tornar um amigo de Deus pela fé em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Então, por causa do mau procedimento, então, primeiro nós estávamos longe de amar a Deus. Isso é muito terrível, irmãos, a gente quebrar esse mandamento. E nós não podemos quebrar uma ordem de Deus. Realmente nós devemos esse amor a Deus. Eu já vi alguns comentários dizendo assim, não, o amor tem que ser algo natural que brote do coração da gente. O amor tem que ser uma coisa um sentimento, né? Então, Deus não pode exigir de nós que Ele seja amado por nós. Mas quem é o homem para ditar as regras de Deus? Quem é o homem para ditar normas para Deus? Quem dita as normas para nós é o Senhor e não nós para Deus. Quando Deus fala que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, é porque nós devemos amá-lo. Isso significa reconhecer Deus como um Senhor que criou todas as coisas e que nos deu vida. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos a sua criação e nós olhamos para nós, nós devemos esse amor, que não é tão simplesmente um sentimento a Deus, mas é o serviço a Deus, é o servir a Deus, é o louvar a Deus, é honrar a Deus, é se aproximar de Deus. Veja como Paulo está escrevendo algo aqui que é a palavra de Deus, e veja a razão aqui. Lembre-se em outra época, como você desonrou a Deus, como nós desonramos ao Senhor. Nós éramos cercados de ídolos. Você pode falar, não, pastor, eu nunca fabriquei nenhuma estatuetinha, nem comprei. Não é só isso que é ídolo. Talvez isso sejam os ídolos mais insignificantes, porque um ídolo desse pode cair e quebrar. O maior ídolo que precisa ser combatido é o nosso ego. Nós vivemos para nós. Em outra época nós vivíamos muito para nós. Nós éramos o nosso próprio Deus. Nós queríamos honrar a nós, no nosso egoísmo. Nós queríamos que todos olhassem para nós. Nós queríamos tudo para nós. E agora que o Espírito Santo transformou o nosso coração, isso é diferente. Às vezes nós somos tentados a querer honrar o nosso ego, mas quando nós olhamos para Cristo, nós descobrimos que não somos nada, e que nós estávamos mortos, separados de Deus, e que se não fosse o Senhor, nós continuaríamos nesse estado tão terrível. Mas acontece que o Senhor nos reconciliou em Jesus Cristo, seu Filho.
Nós éramos gananciosos, insatisfeitos. A insatisfação, irmãos, é um dos maiores pecados hoje. Eu vivo insatisfeito, nada está bom. Eu acho interessante porque Jesus Cristo, Ele que disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça, Ele pegava um pão junto com os seus discípulos e Ele dava graças por aquele pão. Ele agradecia por aquele pão. Nós, irmãos, cada dia queremos mais. A ganância vai imperando, vai tomando conta do coração do homem. Então nós temos que parar um pouco, pensar em Deus, nos voltarmos para o Senhor. Caso contrário, nós vamos estar separados de Deus, separados daquilo que Deus quer para nós. Nós vamos estar plenamente satisfeitos, quando nós nos satisfazemos em Cristo, quando nós entendemos que Cristo é tudo para nós. Irmãos, naquela época, sem Cristo, nós vivíamos assim, insatisfeitos, avarentos, tristes com a nossa vida. Agora não. Agora Jesus Cristo nos resgatou e nos trouxe para a maravilhosa luz. Ele nos tirou dessas trevas. Isso são trevas, sabe? Quando o homem não está satisfeito com nada, ele vive triste, vive preocupado. Isso é viver nas trevas, na escuridão do pecado. Invejosos, orgulhosos. Nós achávamos que estava tudo bem. Você vai falar hoje de Cristo e a pessoa acha que não precisa de Cristo, está bem, eu não sou tão mal assim. Mas a Bíblia deixa claro, irmãos, que nós estávamos num caminho de escuridão, de trevas, e que se nós não nos voltássemos para Deus, nós continuaríamos nesse caminho. Hoje nós, pelo menos, não devemos nos orgulhar de nada, porque como pode alguém se orgulhar se estava na lama, no lamaçal de pecado, e foi salvo pelo autor da vida, pelo bom Jesus, pelo nosso bom pastor? Não há espaço para nós orgulharmos. Toda a glória, toda a honra é para Deus. Vivendo os prazeres da carne, isso é idolatria. Prazeres da carne, satisfação da carne. Tudo isso fez com que nós estivéssemos realmente distantes de Deus, longe de Deus. O diagnóstico bíblico para o ser humano, Romanos 3, 19 e 20, sabemos que tudo o que a lei diz, ou diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que a lei serve para calar todo homem, porque a lei mostra o coração de Deus, a vontade de Deus, e mostra a desobediência do homem, a pecaminosidade do homem. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então a lei diz não matarás e nós matamos. A lei diz não minta e nós mentimos. A lei diz não cobice e nós cobiçamos. A lei diz ame a Deus sobre todas as coisas e nós não amamos. Então a lei mostra como nós somos pecadores e que nós não conseguimos ser salvos pelas nossas obras. É isso que Paulo está dizendo. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então só nesse versículo você vê um diagnóstico terrível do ser humano. É como se nós olhássemos num espelho, é como se nós olhássemos para nós mesmos e víssemos algo muito terrível. Mas o versículo 22, aí vem a solução, aí vem a graça, aí vem a vitória do povo crente.
Todo mundo fala em vitória, né? Vem aqui na igreja para você ter a vitória, né? E sabe, irmãos, que vitória é essa? Será que existe vitória maior do que vencer o pecado? Do que ressuscitar? Não existe uma vitória maior do que essa. Então a vitória verdadeira está em Cristo Jesus. É aí que nós temos que buscar a nossa paz. Veja o versículo 22. Mas agora, ele está dizendo para a igreja, agora Jesus veio. Agora vai ser diferente. É como se eu falasse hoje para todos nós estávamos terrivelmente no pecado, no mundo de pecado, nós vivíamos para nós mesmos, nós não glorificávamos a Deus, nós não honrávamos a Deus. Mas agora, veja que há uma mudança, tem uma explicação. Mas agora, Ele, Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Veja que teologia maravilhosa. Veja que ensinamento puro e certo e que atinge o coração das ovelhas de Cristo. Mas agora ele os reconciliou, ou seja, nós estávamos longe, separados, distantes, sem Deus, sem buscar ao Senhor, e também nós não estávamos nem preocupados com isso. Vamos falar a verdade, não tem nenhum de vocês estava preocupado se tinha pecado ou não tinha pecado, se Deus existe ou não existe. Nós estávamos preocupados com o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Mas Ele fez algo muito maravilhoso. Então, Deus nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Corpo físico. Jesus Cristo, Ele vem em forma de homem. Veja o plano de Deus. Em poucas palavras aqui, em poucos versículos, nós percebemos claramente o plano de Deus. Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Cristo veio em carne. Ele se fez homem. Porque nenhum de nós tinha capacidade, condições de lutar contra o pecado, de vencer o pecado. Nós não tínhamos condições. E nem agora nós temos. Então Jesus Cristo, Ele vem com um corpo físico, Ele se faz homem. Ele habita no nosso meio, Ele experimenta o que é ser um homem. Ele vive entre nós, Ele é tentado ao pecado e não peca. Satanás vai conversar com Jesus, tentando induzir Jesus ao pecado, mas Jesus não foi como o primeiro Adão. Agora Jesus diz não ao pecado. Ele continua santo, ele continua cumprindo a lei, ele continua glorificando ao Senhor. Mas não era só aí. A vitória de Jesus Cristo não era tão somente viver bem dentro da lei, cumprir toda a lei. A vitória de Jesus Cristo agora ela ia se consumar na cruz. Jesus Cristo, ele precisava ir à morte de cruz. É por isso que uma vez por mês, nós nos reunimos na igreja para cearmos e lembrarmos da expiação, lembrarmos da morte de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. É bem verdade que pode ser que no nosso meio existam pessoas que não estão preocupadas com isso. É bem verdade que no meio do povo cristão hoje, existem pessoas que não estão se preocupando com o significado do pão e do vinho. Tanto faz. É um procedimento normal, eu acostumei com isso. Eu venho até o templo, eu levanto a mão, eu canto, eu ouço a palavra, uma vez por mês eu participo da ceia e continuo vivendo a minha vida. Mas, irmãos, Deus não nos chamou para sermos robôs, para fazermos sempre, sabe, esse procedimento como se fosse uma religião. A ideia de Cristo, de estabelecer a ceia, era justamente nos levar a essa compreensão, que Ele veio com um corpo, Ele veio como homem.
e que este Jesus Cristo, ele foi pregado numa cruz, e que esta morte foi uma morte terrível, foi um preço muito alto pago pela tua alma, pela minha alma. Não foi algo barato, foi caro. Sabe, irmãos, nós temos que entender, quando Paulo fala mediante a morte, ou seja, por meio da morte de Cristo, ele nos resgata, ele nos apresenta diante de Deus agora santos e inculpáveis. Por que inculpável? Por que santo? É Jesus que cumpre a lei, foi Jesus que viveu sem pecado, foi Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que derramou o seu sangue, e agora está escrito aqui que ele nos apresenta santos e inculpáveis diante de Deus, livres de qualquer acusação. Nós precisamos entender o que é o Evangelho. Jesus Cristo, ele morre na cruz, em nosso lugar. Isso parece que é unânime entre os cristãos. Não, realmente Jesus Cristo morreu no meu lugar. Nós temos que compreender que Jesus morreu em nosso lugar, porque quando Jesus foi à cruz e recebeu aquele castigo, esse castigo que, segundo o profeta Isaías, esse castigo que nos traz a paz, era um castigo que era para ser sobre nós. Essa maldição era para ser sobre nós. Nós merecíamos esse castigo, nós merecíamos a ira de Deus contra nossas vidas. Então Deus está irado no seu trono, irado contra o pecado, contra o pecador. Irado por quê? Porque Deus é absolutamente santo. A ira dele permanece sobre aquele que não está em Cristo. Agora Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei, ele vai à cruz e recebe a ira de Deus, e ele acalma a ira de Deus contra o seu povo. Jesus Cristo, ele sofre em nosso lugar. A justiça de Deus leva a Deus a castigar. A justiça de Deus leva a Deus a se irar contra o pecador. E segundo as Escrituras, Jesus Cristo se fez pecado. Quando ele foi à cruz, ele se fez pecado, ele se fez maldito. Ele recebe a maldição em nosso lugar, maldição causada pelo nosso próprio pecado. Essa maldição que vem de Deus. É assim, Deus, ele é justo. Ele amaldiçoa o pecador, ele amaldiçoa aquele que não cumpre a sua lei. Por isso que Jesus Cristo sofreu tanto na cruz. Jesus levou na cruz, recebendo a ira de Deus, ele levou sobre si esse castigo tão terrível, demonstrando o que nós merecíamos. Então ele vai receber a condenação em nosso lugar. Ele recebe a ira em nosso lugar. E como nós nos apropriamos disso? Como nós agora podemos usar a morte de Cristo em nosso favor? É crendo no Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, quando nós acreditamos, irmãos, nós entendemos que nós estávamos separados de Deus, longe de Deus, perdidos, mortos espiritualmente, e o Senhor, ele nos chama através da pregação do Evangelho, como se Jesus Cristo olhasse para as suas ovelhas e falasse: venham até mim, vocês precisam de mim, vocês não podem se salvar, vocês não podem salvar a vocês mesmos, porque vocês são pecadores, vocês não honraram a Deus até esse momento, então venham até mim. Vocês devem estar cansados, devem estar oprimidos pelo pecado, devem estar tristes, deve haver um arrependimento dentro de vocês.
Cheguem até mim, é isso que Jesus está dizendo, esse é o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho não é para aquele que se acha bom, não é para aquele que acha que está tudo perfeito em sua vida. O chamado do Evangelho é para o pecador, é para a pessoa que olha para si e fica pensando, eu sou culpado diante de Deus, eu mereço a condenação, eu errei contra Deus. Olha a forma que ele vai nos apresentar. Ele pega homens e mulheres separados de Deus por causa do pecado. Agora ele morre em nosso lugar, ele recebe o castigo em nosso lugar. E agora ele nos apresenta diante de Deus como santos. Se nós analisarmos o nosso coração nesse momento, nós vamos saber que nenhum aqui merece ser chamado de santo. Nenhum merece. Pelo contrário. Mas Jesus Cristo está nos apresentando diante de Deus como santos. É isso que está escrito aqui. Por quê? Porque pela morte de Jesus Cristo, Ele nos purifica do pecado. Ele perdoa os nossos pecados. Agora, como foi lido no início, não há nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus. Ele tira a acusação. Ele acaba com a acusação. A dívida foi paga. A tua dívida perante Deus foi paga por Jesus Cristo. Ele nos apresenta como inculpáveis. Você sabe que você tem culpa. Você sabe que tem. Você não amou a Deus sobre todas as coisas. Você mentiu. Você fez coisas terríveis. Mas agora você crê em Jesus Cristo. Então o teu pecado foi cravado na cruz. A acusação contra a tua vida foi cravada na cruz. E Jesus está apresentando você como uma pessoa sem culpa. E aí você pode falar, mas eu tenho culpa. E Jesus Cristo olha para você que crê nele e fala, não, eu já paguei a tua dívida. Eu já sofri em teu lugar. Eu fui preso em teu lugar. Eu morri em teu lugar. Você não tem mais culpa. Livres de qualquer acusação contra a nossa vida. Às vezes, parece que o pecado quer aflorar. E às vezes nós até cometemos algum pecado. Porém a Bíblia nos ensina que quando nós recorremos a Cristo e pedimos perdão, Ele nos livra da acusação. Então Ele está apresentando toda a sua igreja diante de Deus, nesse momento, em todos os momentos, como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O que mais que você quer? Um carro, uma casa, um dinheiro no bolso para ser feliz? Não, irmãos, nós precisamos disso. Esse é o nosso problema. O problema do homem natural, o problema do homem sem Cristo é justamente a separação, a distância que ele está de Deus. Agora Jesus Cristo veio e nos reconciliou. Ele nos deu o que nós precisamos. Nunca mais você estará separado de Deus. Esse amor é indestrutível. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez que você ouviu a voz de Cristo e foi até Ele, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando para que você cada dia mais cresça, né, em santidade, no Espírito, no amor a Deus. Cada dia mais no amor dele, Ele está cuidando da sua igreja. Agora nós estamos unidos a Deus. Você não está mais distante. Pastor, eu não sei se eu estou unido mesmo a Deus. Você pensa em Deus, ama a Deus, honra a Deus, gosta de Deus, quer Deus. Quando fala o nome de Jesus Cristo, você pensa, puxa, esse é o meu Senhor, esse Jesus é meu Salvador, é meu tudo. Você está unido agora em Deus, porque você foi reconciliado mediante a morte de Cristo. Por isso que Jesus morreu, para reconciliar você com Deus. Você era inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus. Agora a tua mente é de Cristo. Se você é uma pessoa que nasceu de novo, tua mente é de Cristo.
Sabe quando ele fala que ele vai nos apresentar santos? Por quê? Porque agora nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. A velha criatura, o velho homem, agora não existe mais. O coração duro para Deus, um coração que não buscava Deus, agora não está mais aí dentro do teu peito, sumiu. Agora existe um coração que honra a Deus, um coração que se volta a Deus. E aí, a tua mente é de Deus, os teus pensamentos são de Deus, os teus pensamentos honram ao nosso Senhor. Deus mudou, transformou nossa vida, de verdade. Somos amigos de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Irmãos, a única forma de sermos amigos de Deus é crendo em Jesus, é honrando a Jesus. Não há outra forma. Inculpáveis e livres de qualquer acusação. Isso chama-se justificação. É a doutrina da justificação. Jesus pagou o que nós devíamos. Ele morreu em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele recebeu a condenação por nossa culpa. Então já não existe mais culpa. Os pecados foram perdoados. Deus olha para nós e declara isso: vocês estão justificados, nenhuma condenação há contra vocês. Romanos 5:1 está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos mais distantes inimigos, agora nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E para que isso permaneça, aí vem um conselho do apóstolo Paulo, uma ordem de Deus, né? E no versículo 23 ele diz assim, que nós não temos mais culpa, estamos justificados, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Não funciona assim, você vem para a igreja e você, agora eu criei em Jesus, então pronto, eu não preciso mais crer, eu não preciso mais estar alicerçado na fé, eu faço o que eu quiser da minha vida. Não, você precisa continuar alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Acontecia muito isso. A pessoa ouvia o Evangelho, ela se alegrava com o Evangelho, e dali uns dias ela queria cumprir a lei para ser salvo. Então Paulo está dizendo que se nós quisermos continuarmos livres, santos, com Deus, juntos com Deus, amigos de Deus, a nossa esperança deve estar no Evangelho e não em nós mesmos. Ter a esperança no Evangelho é ter a esperança somente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dessa forma, nós permaneceremos firmes. Não há nenhuma acusação contra os que esperam no Evangelho. Eu espero em Cristo. Como foi falado aqui hoje, nós estamos esperando Jesus Cristo voltar. E Ele vai voltar. Ele vai nos levar. Ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês. Isso é uma verdade. Romanos 8:33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. É assim que nós vivemos em Cristo. É assim que nós somos reconciliados e livres de toda a culpa. Vamos ficar em pé?